Eu tenho aqui um estabilizador, um no-break e um filtro de linha. Como é que funciona o estabilizador? Eu tenho esse transformador aqui, um autotransformador na verdade, porque o enrolamento das várias bobinas são no mesmo núcleo. Ele vai ligado aqui nos relés. Quando ocorre flutuação na amplitude da onda elétrica que é recebida da rede, ele aciona os relés. Alguns chegam a fazer um barulhinho, tchac, 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 tchac. Acionando os relés, ele aciona determinadas bobinas que vão proteger, entre aspas, o seu equipamento elétrico. O no-break ele vai funcionar de forma diferente. O no-break é um equipamento muito mais sofisticado. Vou botar aqui uma luz em cima para a gente poder enxergar. Um equipamento muito mais sofisticado que funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho uma bateria, eu tenho um autotransformador, eu tenho na saída ainda um controle, um monitoramento de carga, e eu tenho uma placa controladora que também serve como uma placa inversora. Então, o no-break, diferentemente do transformador, ele trabalha de forma muito mais rápida quando ocorrem flutuações na tensão. Por quê? Digamos que eu tenho um pico de corrente, uma baixa de tensão, um pico de tensão, uma baixa de tensão, ele aciona a bateria, fazendo com que a energia que vai sair seja a energia do próprio aparelho, tá? É o que a gente chama basicamente de ciclo de rede, por exemplo. Então ele é automático. Flutuou, subiu demais a energia, ou ela desceu ou até chegou a desligar, o no-break ele vai atuar. Ele vai atuar da seguinte forma: eu posso ficar até 30 minutos sem energia com a bateria aqui de 12 volts, que é uma bateria tipo chumbo ácido, parece uma bateria de moto. Aqui é a placa inversora, essa aqui é a placa inversora, né? Um inversor de frequência. Esse inversor ele vai pegar, ou inversor de potência, ele vai pegar essa tensão de 12 volts e transformar em 127. Geralmente a onda que ele vai sair, nos mais comuns, é semi-senoidal, aquela quadradinha, mas vai dar tempo de você salvar um arquivo, etc, né? E esse equipamento ele realmente vai proteger o seu equipamento elétrico. Esse aqui 100% de certeza. Custa em torno desse pequeno aqui, de 600 VA, ele custa em torno de R$600. Para computador é o ideal. Para equipamentos que você não quer perder de jeito nenhum, é o ideal, é o no-break. O estabilizador, ele atua de forma muito mais lenta, porque ele vai ter que ligar o relé, isso demora um tempo. Por exemplo, para considerar que ele tivesse uma eficácia alta, ele teria que ter pelo menos uma atuação aí em torno de 20 milissegundos, que equivale a um ciclo de rede. Ou muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Ser muito mais rápido do que um ciclo de rede. Só que ele demora para atuar. Como ele atua em relés, ele vai demorar para atuar. Além disso, quando a tensão ela for a zero, ele vai a zero também. Ele tem uma proteção? Tem sim. Mas é uma proteção que se equipara a um filtro de linha simples desse aqui. Que eu tenho os variacs aqui. Eu tenho alguns outros componentes de proteção aqui. Não sei se são indutores. Esses outros aqui. O que acontece? O variac ele varia a resistência de acordo com a tensão elétrica. Então, se eu tiver uma tensão elétrica muito elevada, a resistência dele se eleva muito. Então, ou ele queima, né, evitando que esse pico de corrente, por exemplo, um raio caiu na rede, queime o seu equipamento, ou então ele aumenta a resistência e a tensão de saída, vai ter uma queda de tensão, e o que o equipamento vai receber é um pouco menos. É menos do que a tensão ali. Tá? Aqui, esse aqui, no caso aqui, tem outras funcionalidades, mas o filtro de linha ele funciona mais ou menos assim. Então, se você não quer gastar dinheiro e quer proteger um equipamento, é melhor você comprar um filtro de linha, que é muito mais barato, né? Esse aqui, por exemplo, é de uma única tomada, mas eu tenho ali atrás um filtro de linha de várias tomadas, né?